Olá pessoal, tudo bem? Uma coisa muito importante que nós poderíamos dizer é que Jesus Cristo é um mito criado pelos romanos. Discordamos ou concordamos? Temos que ter uma compreensão disso. Não podemos negar que existem elementos romantizados na mitologia de Jesus Cristo. Apenas do personagem em questão ter sido teoricamente um judeu semita no primeiro século, nascido e criado numa aldeia pobre. Tais elementos podem ser compreendidos como o acesso dessa crença nos territórios dominados pelos romanos e pela aceitação desta mesma corrente dogmática por alguns romanos do alto escalão. Não menos importante, a elaboração dos textos históricos foram feitos por historiadores que tinham dívidas com Roma, como Flávio Josefo, Suetônio, Tácito e Cassius Dio, por exemplo. Desta forma, podemos ver essa dívida sendo paga gradualmente com a mão da obra histórica de alguns historiadores em favor dos líderes romanos que deram a esses o messianismo e semelhantes milagres que Jesus supostamente teria feito. Joséfo, A Guerra dos Judeus, esse historiador que escreve esse livro, A Guerra dos Judeus, o livro 6, capítulo 5, seção 4. Se tornaria senhor do mundo, interpretaram-no como alguém da sua própria raça, e muitos dos seus sábios enganaram-se na sua interpretação. Todavia, o verdadeiro significado do oráculo era a soberania do Vespasiano, que foi proclamado imperador em solo judaico. Tudo isso quer dizer que os homens não conseguem escapar do seu destino, mesmo quando o preveem. Os judeus interpretaram alguns dos portentos conforme lhes convinha e desprezaram outros até que a ruína do seu país e a sua própria destruição os condenou pela loucura. Tácito, História, livro 1, capítulo 10. É possível que as misteriosas profecias já circulassem e que portentos e oráculos prometessem a púrpura a Vespasiano e aos seus filhos, mas foi só depois da ascensão dos Flavianos que nós, os romanos, acreditamos nessas histórias. Tácito, História, livro 5, capítulo 13. A maioria estava convencida que as antigas escrituras dos seus sacerdotes referiam-se ao presente, precisamente o tempo em que o Oriente triunfaria e da Judéia surgiriam homens destinados a governar o mundo. Esta misteriosa profecia referia-se a Vespasiano e Tito. Suetônio, Vidas dos 12 Césares, livro 10, Vida de Vespasiano, livro 4. Uma antiga superstição era comum no Oriente, que da Judéia viriam os governantes do mundo. Esta previsão, como mais tarde se provou, dizia respeito a dois imperadores romanos, Vespasiano e Tito, mas os rebeldes judeus, que leram como se referindo a eles próprios, assassinaram o procurador, eliminaram o legado consular da Síria, que veio para ajudá-lo, e arrebataram uma águia. Cassius Dio, História Romana, livro 55, capítulo 8. Depois da entrada de Vespasiano em Alexandria, o Nilo transbordou, ficando um dia um palmo acima do normal. Tal ocorrência, diz-se, só tinha ocorrido uma vez antes. O próprio Vespasiano curou duas pessoas, uma com a mão murcha, a outra cega, que veio a ele por causa de uma revelação em sonhos. Ele curou uma pisando e a sua mão e a outra cuspindo nos seus olhos. Contudo, embora o céu engrandecesse assim, os alexandrinos
longe de deleitarem-se com a sua presença, detestavam-no de tal maneira que estavam sempre a zombá-lo e a injuriá-lo. Então, como você pode perceber, esses mitos romanos de Vespasiano, de Joséfo, de Tácito, de Suetônio, de Cássio Dio, todos esses mitos são muito parecidos com os mitos de cura de Jesus, de milagres de Jesus, lembrando então aí que Jesus também não passa de uma formulação mitológica de uma pessoa comum que foi transformado em Deus. Fizeram de Jesus um Deus sem ele querer. Um grande abraço. Tchau, tchau.